Fala, gurizada, beleza? Sou o professor Hilton, seu professor de Física, e você está aqui na Física Universitária Eletromagnetismo. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva e não perca nenhuma das aulas que nós estamos trazendo sobre esse assunto extremamente importante na física. Nossa aula hoje é um resgate do nosso cálculo, cálculo 2. Nós já estamos fazendo aí, umas revisões bem direcionadas, usando muito dos cálculos, geometrias e álgebras. A partir de agora entraremos numa matemática um pouco mais bonita para a nossa compreensão. Hoje a ideia é falar das integrações vetoriais. Para isso nós temos que saber dois conceitos importantíssimos. O primeiro conceito é de uma função vetorial. Vocês sabem basicamente que toda função apresenta conjuntos de domínio e de imagem. Agora, para uma função ser vetorial, aqui estão as nossas condições. O nosso domínio, ela vai apresentar um conjunto de números reais. Agora, na imagem, ela apresenta um conjunto de vetores. Bem, o que isso quer dizer? Eu tenho uma função R no espaço, onde eu tenho os conjuntos, que seriam as coordenadas do vetor R, função f de t, g de t, h de t. Às vezes a gente quer analisar aquele vetor no espaço em função do tempo, depende da aplicação física que nós vamos ter. O importante é que a nossa função vetorial, ela apresenta componentes coordenadas em cada um dos eixos x, y, z, como nós estamos acostumados, ok? Então são subgrupos de funções aqui, dando a nossa função total. E essa nossa função vetorial vai ser importantíssimo saber resolvê-la para entender um conceito denominado campo vetorial. Isso aqui vai ser a base do nosso eletromagnetismo. Bem, um campo vetorial são campos que associam a cada ponto do seu espaço um vetor. Como a gente já sabe desde o ensino médio, que campo é uma propriedade de um ponto no sistema físico, dentro de um espaço. Então eu olho aqui nesse ponto onde está o meu dedo e eu vejo que ele apresenta algumas propriedades. Ele tem alguns campos. Ele pode ter os campos vetoriais, gravitacional, elétrico, magnético, mas ele pode apresentar campos escalares, no caso de temperatura, que nós vimos no conceito anterior do nosso gradiente, A gente calculou o gradiente de uma função, e essa função pode ser temperatura, e isso gerar um campo escalar. Eu analiso como que está a temperatura em determinadas regiões. Nesse ponto, a temperatura pode ser diferente desse. Por mais que eu use o vetor para indicação de direção e tudo mais, é só para analisar. Está aqui e está aqui. Então eu vou direcionar para saber onde está o ponto. Mas o que eu estou calculando é o campo escalar. Este foi o foco da nossa última aula, quando aprendemos um pouquinho sobre o gradiente, o vetor gradiente. A partir de agora nós vamos falar dos campos vetoriais. A gente até vai voltar a falar um pouco do nosso vetor gradiente junto de funções vetoriais. Mas isso é uma história que provavelmente veremos numa próxima aula. Hoje nós temos que entender como as integrais se comportam dentro dos campos vetoriais. Vamos então conhecer os três tipos fundamentais da nossa integração vetorial: de linha, de superfície e de volume. Vamos para elas. Nossa integral de linha, ela é algo assim bem abstrato de enxergar, Então quando vocês estavam lá no cálculo, muito provavelmente isso aqui foi do seu cálculo 2 ou 3, tá mais para ser do 3, aqui já não me lembro bem. Mas de toda forma, vocês tinham todo o formalismo matemático, domínio R2, imagem R2, domínio R3, aquele mundo de sigla bonita da matemática que os matemáticos entendem. Agora, às vezes, como eu precisava enxergar aquilo, mas peraí, aonde que eu vou colocar isso? Para que eu estou fazendo isso? Então, o que eu fiz? Coloquei para vocês uma definiçãozinha assim, mentalmente, do que pode ser a concepção dessa integral de linha. Ela seria a soma das projeções do seu campo vetorial ao longo de uma linha. Muitos chamam integral de linha, integral de curva, enfim. A ideia é isso, a nossa integral de linha, ela tem por resultado fornecer para nós uma grandeza escalar. Ponto. Agora, o que essa grandeza escalar quer me dizer? Então, nós vamos olhar para os nossos dois vetores e avaliar as projeções que um gera com o outro. E isso vai ter um significado físico. Tá meio complicado ainda, mas calma lá, vamos devagar.
Vamos chegar na ideia. Vocês vão ver que o que eu estou falando vai fazer sentido. Então é o seguinte, eu tenho uma linha, uma curva no espaço. Essa curva é dada, então, por um vetor R com componente x, y, z. Foi o que eu coloquei para vocês, mas aqui eu não coloquei naquela anotação, só para dizer que eu tenho, né, as coordenadas x, y e z. E esta curva, ela vai em função do tempo. E o meu tempo eu vou limitá-lo de A até B. Pode ser infinito, menos infinito, ou alguma coisa limitada de 1 a 5 segundos, 10 horas, enfim. Tempo como a gente viu na física. E aí nós temos um campo vetorial, que na matemática vocês sempre usaram a letra F para representar o campo vetorial, no espaço x, y e z. Então você tem um campo em cada uma das coordenadas. Um campo em x, um campo para y, um campo para z. O resultado disso é aquele vetor orientação. Bem, tudo isso vocês já aprenderam, já viram legal. A ideia a partir de agora é enxergar isso. Qual é, né, a resposta que o meu campo vetorial me dá sobre aquela linha? É isso que a gente vai fazer. Vai pegar a projeção de todo este campo em cima desta curva. Matematicamente é uma definição. A matemática faz isso, ela te dá um teorema, aí ela te fala, Tó, a equação é essa, e posteriormente ela vem e desenvolve o teorema. Eles já colocam o teorema, né? Já vem deduzindo e pum, te dá a expressão final. Depende muito do livro que você usa. Aqui eu estou naquele clássico, ó. Não pus teorema, pus a forma de você enxergar. Te dei as duas expressões gerais e aqui é a equação fundamental que resolve tudo. Na qual a integral sobre aquela curva, né? Ou linha, alguns põem integral de L ou integral de C, que é para entender que é integral de linha ou de curva. Depois a gente substitui pelos limites que estamos analisando. Então ela é dada por um produto escalar, que vocês sabem bem resolver, do campo vetorial pela minha linha. Só que eu pego pequenos pedacinhos desta linha, os infinitesimais da linha. Bem, e aí o desenvolvimento matemático seria você aplicar o campo vetorial sobre a linha. Aí você pega esta derivada desta linha e vê como isso se comporta ao longo do tempo. Bem, a resolução é bem simples. Você vai ter aqui as coordenadas de cada um, só substitui. Você tem o FR de t, pega este cara, deriva, resultado disso faz o produto escalar, acabou, deriva, ó, integra em relação ao tempo. Resolvido, sua matemática se faz. Lógico que é só uma revisão, vocês já fizeram isso. Então, para que nós estamos vendo? Então, o nosso primeiro exemplo, para poder enxergar onde isso aplica, já vou levá-los para o eletromagnetismo. Eu tenho linhas de campo elétrico e uma linha passando o meu campo elétrico. O campo elétrico é o meu campo vetorial. São vetores, vocês devem lembrar disso. Linhas de campo tem um vetor associado a cada ponto destas linhas de campo. Na física chamamos de linhas de campo e no ponto um vetor campo elétrico. A matemática chama isso tudo como um campo vetorial. Bem, traçamos uma linha de A para B. E o que a gente vai avaliar? O comprimento desta linha em relação ao campo. Então eu pego um pequeno comprimentozinho dela, dl, e olho para o campo. O que a gente verifica ali? Ó? Que existe um ângulo entre o campo e esse comprimento de linha. Esta é a ideia de eu projetar o campo no dl. Agora, como vocês sabem bem de produto escalar, eu posso projetar o dl no campo também. Mas é esta a ideia que nós estamos trabalhando das linhas de campo, que é o que a gente vai desenvolver. E como que a gente resolvia esta integral? Ela ia do ponto A ao ponto B, porque eu varreria toda a linha nesse campo, né, nesse trecho de campo. Isso seria o campo E vezes o meu DL. Peguei um pequeno comprimento de linha, mas se quiser chamar de DR para manter a ideia, não muda em nada. Agora, o que isso aqui quer dizer para nós? Ele traz uma grandeza escalar. E para nós na física, a grandeza escalar era o potencial elétrico, né? A diferença de potencial entre os dois pontos, depois que a gente faz a integração. Ok? Então, nós utilizávamos lá na Física 3 a noção de integral de linha para enxergar o campo vetorial e o comportamento de um escalar do campo. Então, a gente vai continuar vendo tudo isso.
Só que daqui nós levaremos para uns conceitos um pouco mais elegantes, mas precisávamos desta revisão para que vocês enxerguem esse formalismo mais elegante que veremos à frente. Bem, tá aí a integral de linha. Tranquilos? Se tiver dúvida, deixe comentário ou entre em contato. Vamos aqui ainda continuar com a integral de linha, mas um pouquinho diferente. Ok? Vamos lá. Mais um caso nosso aqui da integral de linha. Essa daqui é importante porque cai, né, nos nossos assuntos da física. É a integral de linha fechada, que é um caso particular da integral de linha que a gente acabou de falar, onde os pontos inicial e final são os mesmos. A ideia base é essa. Ao invés de trazer aqui a equação matemática qual é basicamente a mesma, vamos já levar para a física, para vocês enxergarem. Aqui nós temos fios condutores. Vocês devem lembrar bem disso, quem passou aí pela física 3, né? Esses fios condutores estão no plano aqui do quadro, né? Estão entrando aqui pelo quadro. E aí eu vejo correntes elétricas entrando e saindo por esses fios. E vocês devem lembrar que correntes elétricas em condutores produzem campos magnéticos. Lembraram? Bem, nós vamos usar aqui a lei de Ampère. A lei de Ampère é um exemplo clássico disso. A gente escolhe, sei lá, uma superfície amperiana fechada e passa a olhar esta superfície numa trajetória de integração. Então, essa superfície é a nossa curva fechada. E aí, o que é que vocês calculavam, então? A integral desta curva fechada, a qual era representada, né, com esta bolinha numa integral, a integral de superfície, né, de curva fechada, ela é o campo magnético gerado dL, que é o que a gente veio calculando anteriormente. Bem, esta integração, ela fornece para nós a corrente total aqui dentro, né? E aí tinha aquela constante μ0, corrente interna. Estão lembrados aí da nossa lei de Ampère? Então a gente precisava apenas ver, sei lá, pegar um campo magnético gerado pelo fio. Vamos inventar aqui uma orientação tal. Um B. Aí a gente pega um comprimentozinho tangente à curva, né? dl. E aí analisa mais uma vez o ângulo formado aqui, ó. Para poder o produto escalar, né, ter o cosseno dele. Enfim, esta é a ideia geral, né, das integrais de linhas fechadas, que nós já estudamos também na Física 3. Note que toda essa revisão é para que depois a gente junte as ideias para ver de uma forma mais elegante o nosso campo. Isso aqui vocês já estudaram na física. Na matemática, no seu cálculo 2 ou 3, estudaram a integral de linha, né, de a introdução inicial. Bem, essas são as duas integrais que nós temos associadas à linha. Ainda temos a de superfície e a de volume para descrever. Vamos para elas. Nossa integral de superfície, então, para a gente estar cada vez mais direcionado à física, vamos entendê-la como a medida de um fluxo de um campo vetorial dado pela sua superfície. Bem, se nós estivéssemos vendo uma aula de cálculo, por exemplo, vocês teriam, né, como usar uma integral de superfície para obter uma área, ok? A qual a gente aplica integrais duplas, né, em duas variáveis, ou, né, em campos vetoriais, que é o que a gente está trabalhando. Só tem um negocinho para arrumar, que eu esqueci aqui, na nossa própria expressão, que nós vamos ter uma superfície R dada por um vetor UV. Então a gente está limitando uma superfície no espaço em coordenadas UV para x e y, dadas aqui no sistema tridimensional, e aquele nosso campo vetorial anteriormente. Então a integral de superfície é o produto escalar ainda do nosso campo vetorial vezes o vetor dessa superfície, o produto escalar. Nós podemos mais uma vez aplicar a função dentro do vetor e aqui usar a norma deste vetor. Integral dupla du dv, né? Aqui a gente está pondo integral de superfície, mas teria limite para u, limite para v, vocês estão acostumados com as integrais duplas. O mais importante é vermos isso fisicamente. Que resultado isso nos traz? O resultado desta integral é um escalar, já que é um produto escalar. Na física, nós vamos ver isso aqui de uma outra forma. Mas eu não vou pôr a mesma forma a qual vocês conheceram. Eu vou deixar para o próximo quadro. Vocês aprenderam então que esse produto escalar gerava
uma função, né, que aqui a gente chama de fluxo de um campo elétrico. E esta, para nós, nesse momento, é a integral dupla da superfície do vetor n vezes o vetor normal, aquela norma do nosso vetor, que se fizerem, né, todo produto e tal, vetorial associado ao vetor R, normalizar, vocês obtêm o vetor unitário. Vocês lembram desta notação? O nosso vetor normal que nos interessa forma um ângulo com o vetor E, o vetor campo elétrico, um ângulo θ, aqui, ó, ok? Então, o que a gente verifica? Que esse vetor A é naquele pequeno elemento de área. Essa era a nossa equação, então, do fluxo elétrico. Mas o que isso aqui efetivamente nos diz? Nós, então, pegamos pequenos elementos de área para poder ver como está o vetor campo elétrico ao longo de toda esta superfície. Dividimos em pequenos elementos e somamos todos eles. E assim a gente obtém o fluxo que passa por essa superfície. Agora, a gente está vendo uma superfície aberta. Nós podemos ter isso em uma superfície fechada. E aqui a nossa equação ela muda um pouquinho. Bem, vamos ver aqui rapidamente. Temos agora, para fechar a ideia de integrais de superfície, a superfície fechada. Ou seja, a mesma figura anterior, só que aí eu fechei com o hemisfério de baixo. E eu trouxe o exemplo clássico para vocês. Eu tenho algo lá dentro que geram linhas de campo saindo da minha superfície. Essa daqui é uma das aplicações clássicas da lei de Gauss, da sua física 3. Ok? Então a gente consegue, por meio das linhas de campo e de elementos infinitesimais de área, descobrir qual é a carga interna que está lá dentro. Vocês aprenderam então que a integral de caminho fechado daquela superfície nada mais é que o campo elétrico vezes o vetor n no produto escalar daquele elemento de área. E isso aqui é o nosso fluxo, e esse fluxo permitia-nos calcular a carga elétrica envolvida por esta superfície, que é o que está lá dentro. É a carga interna, dividido por ε0, que é uma constante. Vocês vão lembrar, né? O exemplo anterior eu falei da lei de Ampère, o exemplo de agora da lei de Gauss, são duas leis muito semelhantes, que lá para frente nós trabalharemos nas equações de Maxwell, fazendo as devidas correções e as mudanças, né, nas nossas integrais. Mas a ideia geral é trabalhar desta forma, lembrar que vocês já estudaram integrais em campos vetoriais, tá? Bem, importante aqui para nós, que vai nos ajudar bastante, principalmente na próxima aula, é entender que sempre que estivermos num caminho fechado, a gente está fazendo a integração de uma área. Você fala, professor, mas como assim? O que é o caminho fechado? Sei lá, eu pego uma linha, peguei uma linha qualquer, não foi o que a gente viu agora há pouco? Eu pego um elemento desta linha, está aqui um DL. Ou pego o elemento desta linha para o lado de cá, DL, enfim, qualquer elemento. E isso daí é a integral de linha, não é isso? A fechada. Só que quando a gente fecha, deixa eu pegar aqui o verde, ela produz internamente para nós uma área. Eu posso ver um fluxo por dentro desta área. É uma forma de analisarmos. A mesma coisa é que quando a superfície fecha, nós teremos mais ou menos essa ideia. Eu tenho aqui uma linha fechada, gerou uma área. Só que então, fechamos esta nossa linha e aqui obtemos um volume. Então, toda vez que eu tenho a linha fechada, eu gero uma área. E sempre que eu fechar a superfície, eu produzo um volume. Então, essas integrais nos ajudarão muito lá para frente. Ver que nosso elemento DL numa linha fechada produz uma superfície e que, né, a nossa superfície, quando fechada, produz um volume. Isso é importante vocês lembrarem. Bem, e para fecharmos nossa aula, vamos agora para a integral de volume. Para encerrarmos os nossos assuntos por hoje, vamos falar da integral volumétrica.
Mas essa integral a gente pouco vai usá-la nesse formato. Vai ser muito melhor a gente trabalhar, como eu disse anteriormente, ver uma superfície fechada e associar a ela um volume. É muito mais aplicável, mas é só para a gente poder fechar a nossa revisão. Então a gente vai ter um campo escalar desta vez, a gente estava tratando tudo como campos vetoriais, então aqui a gente trata como um campo escalar, e de maneira rápida e direta para a gente poder fechar com calma e tranquilidade. Nós temos uma função XYZ, e a integral de volume é em termos de um pequeno elemento infinitesimal. Vai pegar um sólido, produzir aquela revolução, você tem um volume, você olha num pequeno elemento dele. A ideia geral vem daquela soma de Riemann, vocês devem lembrar disso, né? O somatório das componentes, que é fazer a integral depois, ó, de cada uma das variáveis, dx, dy, dz. Bem, basicamente é isso que a gente faz na integral de volume. Na física a gente vê até mais simples, quando a gente fala de densidade volumétrica de carga. Quando a gente quer saber qual é a nossa carga elétrica, campo escalar, resultado um escalar. A gente então faz a integral de volume da densidade volumétrica de carga, né? Alguns chamam de ρV, em função do volume dV. Ok? Então a gente já trabalhava lá na Física 3 com esse tipo de integral. Então eu acredito que vocês, né, tenham compreendido os conceitos de hoje. Se não, deixe o seu comentário aí, entre em contato comigo, tire suas dúvidas. Se identificou algum erro, alguma coisa que passou batido, ajude sempre para poder a gente estar melhorando aí as informações para vocês. Mas, de maneira geral, vocês viram aí uma revisão básica das três integrais, né? De linha, de superfície, de volume, seja num campo escalar ou num campo vetorial, onde o campo vetorial é a nossa principal finalidade na aula que vem, a qual eu aguardo você. Volto a pedir, se você não está inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário e curta o nosso vídeo, não custa nada, faz o canal dar uma crescida e assim eu posso estar tentando levar para vocês uns conteúdos de umas formas um pouco mais diferentes, né? Mas sempre procurando a sua aprendizagem. Fico por aqui, um forte abraço e um beijo no cérebro.